E aí, pessoal, bom dia. Queria fazer vídeo sobre outras coisas, mas como parece que vai ter o primeiro presidente da Escola Austríaca de Economia sendo eleito na Argentina, talvez no primeiro turno, é interessante comentar, né? Não pelo que ele faria na política, mas pela possibilidade de influência cultural na sociedade argentina e brasileira. A Escola Austríaca de Economia, finalmente, esse termo que é proibido aqui no Brasil, proibido completamente nas faculdades. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse termo, né? Você aí que é talvez doutor em economia por essas faculdades brasileiras, nunca ouviu falar nos autores da Escola Austríaca de Economia. E, recentemente, nos 4 anos aí de presidência de um cidadão aí que se dizia de direita, ele nunca tocou nesse termo, nunca apresentou isso nas faculdades, nunca estimulou que isso fosse passado nas faculdades. Jamais ele entrou nisso, já que burocraticamente ele não tem muito poder, não tinha muito poder, ele poderia fazer isso com a fama dele. No entanto, não fez isso. Ele poderia fazer mutirões nas faculdades federais, contrapor a Escola Austríaca de Economia com as outras escolas fraudulentas e, obviamente, a Escola Austríaca iria vencer, né? A direita tem uma baita arma na mão dela, que é a verdade, no entanto, ela não é usada, né? E muitas coisas aí estão acontecendo. Eu fico querendo gravar vídeo, mas geralmente são coisas curtinhas, né? É um comentário que eu vejo e isso já dá para falar de um conceito a respeito. Mas aí eu não vou querer fazer um vídeo inteiro sobre isso. Então, por exemplo, eu tenho visto aí um monte de gente que detesta o ex-presidente, mas gosta muito de algum ministro do ex-presidente, como se fosse muito diferente. Ministro da Educação, por exemplo. Eu queria deixar bem claro aqui nesse canal que eu não apoio um ministro da Educação aí que saiu candidato. Vocês devem saber a quem eu estou me referindo. Eu não cito nomes aqui para não poluir o vídeo. Eu quero que esses vídeos fiquem. Eu não quero que tenha vídeo meu no futuro citando o nome dessas coisas aí, entendeu? Então, esse ministro da Educação aí, que quer ter uma influência na militância e tal, é uma pessoa que defende um tal de Piaget como método educacional. É um cidadão que se diz economista, no entanto, não conhece a escola austríaca, nunca citou a escola austríaca de economia. Obviamente não é um economista, né? Ele defende o Banco Central, que é uma das organizações mais criminosas da história. É algo que só causa malefícios ao Brasil. O cara se diz de direita, se diz antiglobalista e defende Banco Central, que é o maior, entendeu? Juntamente com as Forças Armadas, né, a polícia, etc., a estrutura política, a maior força globalista no mundo. E o cara defende isso. O cara é contra a cobrança de mensalidade em faculdade. Ou seja, ele quer que eu, que não tenho nada a ver com isso, fique pagando curso em faculdade para esses militantes de esquerda. E sempre vão ser de esquerda, né? Então tá aí. As pessoas estão sempre buscando um macho, né? Para poder ficarem aí citando tanto princípio legal, tanta coisa legal, as pessoas ficam se prendendo a esses cidadãos aí, né? Aí de vez em quando aparece um outro aí numa rede de televisão, começa a ficar famoso, faz uns comentários da política do dia a dia, óbvios, e já é um novo representante da direita. Então, para fazer vídeo tem que ser assim, né? Você vai lembrando os assuntos e vai falando, né? Porque é sempre uma coisa que acontece aqui, outra que acontece ali. Eu tenho visto algumas pessoas criticarem o dinheiro da família do ex-presidente ou do ex-presidente, viagens, coisas que ele tem em casa, esse tipo de coisa. Primeiro, pessoal, esse cidadão está na política há muito tempo, esteve no exército há muito tempo, os filhos dele também estão na política há muito tempo. Depois de um tempo ele ficou mais famoso ainda, virou presidente do Brasil, então é óbvio que ele vai ter muito dinheiro. E para que ele tenha muito dinheiro, ele não precisa de ir contra a lei estatal. Pelo contrário, o ex-presidente, vocês sabem a quem eu estou me referindo, ele tem todas as condições de ser multimilionário. Olha a fama do cara, olha a quantidade de gente que ele arrastava Brasil afora. Imagina se ele entrar no mercado de publicidade, a quantidade de dinheiro que esse cara pode ganhar, né?
talvez tenha alguma lei que proíba ele disso, mas se ele quiser entrar no mercado de publicidade, esse cara ganha milhões e milhões de reais. Então tem muita gente aí que fica dizendo que ele ganha dinheiro por outros motivos. Não. O problema do ex-presidente não é o dinheiro que ele tem. Claro que o dinheiro que ele tem vem de uma coisa ilegítima, né? Na origem, que é a política, que é o setor público. Mas hoje em dia, se você aceita que exista a política, que exista o setor público, ele tem todas as condições de ter muito dinheiro. Ah, e como tem eleição hoje na Argentina, eu lembrei de um conceito interessante sobre democracia aqui, né? Costumo falar sobre o que eu penso sobre essa palavra horrível. Mas pensem bem, pessoal. Um ser humano, ele só consegue perceber um benefício ou um malefício individualmente. Pensem bem, todas as coisas que vocês consideram prazerosas, ou todas as coisas que vocês não gostam, você só percebe esse prazer ou esse desprazer individualmente. Se você estiver morto, ou se você estiver desmaiado, ou sedado, ou dormindo, você não sente nenhum desses prazeres. Não tem como nem você sentir ou se congratular no prazer de outra pessoa, a qual você ama, se você primeiro não tiver a percepção em você mesmo. Então a consciência é algo individual. Então, se democracia pode, eventualmente, como estratégia, ser algo bom, isso só pode ser percebido individualmente, essa qualidade suposta aí da democracia só pode ser percebida por cada pessoa. Se você nega o individualismo, se você nega a liberdade individual, se você nega a propriedade privada, você está anulando o indivíduo em prol de uma percepção de uma suposta coletividade. E a coletividade não tem condições de perceber nada de bom e nem de ruim. A coletividade ela não existe. A coletividade ela só pode ser citada como a soma de percepções de coisas boas de cada indivíduo. Se você despreza o que cada indivíduo considera como bom para ele, especificamente, jamais haverá um benefício coletivo. O benefício coletivo ele só pode ser a soma de benefícios individuais. Então, isso é a prova cabal de que democracia em si não é boa e nem ruim. Ela não é nada, ela não é um princípio em si. Ela não tem que ser valorizada em nada por ela mesma. Porque as únicas pessoas que vão se dar bem, né, na cabeça delas, né? Porque a gente sabe que Deus existe, e Deus existindo, essas pessoas que fazem o mal vão se dar mal, né? Mesmo assim. Porém, a democracia, ela elege uma pessoa. Agora, você eleger alguém, até aí não mudou nada, a pessoa não fez nada ainda, nada aconteceu. É quando algo acontecer que impactar na sua vida que você vai perceber o benefício daquilo ou o malefício. E isso vai ser uma ação direta na sua liberdade e na sua propriedade. Que essas sim são um benefício por si só. Quando você exerce a sua liberdade, você exerce a sua propriedade, sem atacar os outros, como você acha que tem que ser, nesse momento, você teve um benefício, você sentiu um prazer. Os prazeres da vida, vocês podem perceber aí, vem disso. Quando você tem uma comida, por exemplo, um alimento da sua propriedade, que você come quando está com fome, ali você já sentiu o prazer. Agora, a votação não. Primeiro que nem está implícito na palavra democracia, votação, né? Democracia, muitos dizem que é governo do povo. Governo do povo, para o povo, etc. Mas o que significa isso na prática? Eu interpreto isso, se eu for interpretar isso dando uma conotação positiva à palavra democracia, eu vou dizer que é cada um exercendo autoridade sobre a sua propriedade, né? Todas as pessoas do povo livres para negociar, e isso é um povo feliz, isso é um governo do povo, é uma governança do povo, comércio livre, e eu posso interpretar isso. Agora, alguém disse que democracia tem que ser votação, né? E começaram a dizer que essa palavra
é o fim da existência, né? Ela é o objetivo final de todas as pessoas boas? É claro que não. Hum. Claro que para mostrar que democracia é errado, basta você ver o que as democracias já aprovaram no passado, né? Basta uma pergunta óbvia. Se um grupo de pessoas disserem que democracia é votação, democracia é sinônimo de votação, e que no Brasil, na verdade, nem existe isso, né? Nem existe votação aqui no Brasil. Vocês sabem por quê, né? O grupo que toma conta disso não tem nenhuma credibilidade. Então, nem sequer votação existe no Brasil. Continuando. Ainda que houvessem votações e você considerasse votações sinônimo de democracia, se um grupo de pessoas votar dizendo que 2 mais 2 é 3, 2 mais 2 passa a ser 3, porque houve uma votação dizendo isso? É claro que não. Se uma coisa é errada, né? Não vou nem citar exemplos aqui. Um grupo de pessoas votarem dizendo que aquilo está certo, que aquilo é moralmente certo, quando a gente sabe que aquilo é um crime, aquilo passa a ser certo? É claro que não. Então está provado que a democracia em si não pode ser considerada uma coisa boa, a não ser que seja, por exemplo, como uma estratégia. Você pode adotar votações por questões de estratégia em determinada situação, né? Mas mesmo assim ela não pode prevalecer sobre outras coisas que são boas por si só, que são a finalidade, que são a realidade, né? Esse vídeo é isso.